Bom, só começar a explicar um pouco esse quadro, né? Pra gente. Eu tive essa ideia, conversei com os meus queridos colegas para que a gente consiga divulgar algumas informações históricas, né? Fazer jus, como eu disse, ao meu diploma de historiador e apresentar aí algumas informações sobre personagens, sobre eventos, sobre acontecimentos históricos que não são tão conhecidos ou tão divulgados de modo geral, né, no dia a dia, na cultura histórica das cidades. Às vezes até tem nome aí de alguns hospitais, às vezes aparece, mas a gente não sabe muito bem quem é, né? Ou nas escolas a gente não ouve muito. Também trazer alguma perspectiva diferente sobre acontecimentos já consagrados, coisas que a gente já ouve bem, né? Então, por isso esse nome, né? Fazendo uma alusão aí com o próprio programa Porão, e trazer essas personagens que involuntariamente foram colocadas nos porões da história, foram deixadas aí num segundo plano, mas a gente está aqui para poder sempre lembrar delas, da atuação que elas tiveram. E para estrear esse quadro, eu trouxe um personagem chamado Juliano Moreira. Ele foi médico baiano, nasceu em 1872 e faleceu em 1933, né? Ele é filho de mestiço, né, de um pai português, de uma mãe negra, que trabalhava em uma fazenda. Então, ele nessa casa que a mãe dele trabalhava, né, nessa fazenda, era um médico, e ele se interessou pela medicina e tal. Com alguma dificuldade, conseguiu estudar e ingressou aos 13 anos na Faculdade de Medicina da Bahia. Bem novo, mas era um outro momento, né? Quantidade de anos que se estudava, as idades para poder ingressar na faculdade, essas coisas eram diferentes, mas de fato ele era bem novo e se formou com 18 anos, né, como médico. Escolheu a especialidade da psiquiatria, nessa época ainda eram chamados os transtornos psiquiátricos, essas doenças, enfim, eram chamados de alienados, e os médicos, em si, eram chamados de alienistas. Então, em 1903, ele assume a direção do Hospício Nacional de Alienados, que ficava no Rio de Janeiro, e aí, cara, ele fez uma revolução lá, né? Ele foi o precursor de colocar ou de trazer uma perspectiva de tratamento mais humanizado e também da terapia ocupacional, né? Ele aboliu e tirou as grades das janelas, aboliu o uso de correntes, o uso daquelas camisas de força, né? Separou por categoria, separou crianças de mais velhos, enfim, para poder fazer os tratamentos específicos, e trouxe ferramentas, trouxe maquinário para que os pacientes, né, fossem ali interagindo com essas ferramentas e já trazendo o que nos anos 50, 60, depois a Anísio da Silveira vai fazer com a arte, né? Ele começa com essa coisa da terapia ocupacional já no início do século XX, né? Ele foi conhecido como fundador, né, da disciplina de psiquiatria e também um dos fundadores da Academia Brasileira de Ciências. E o mais interessante também nisso tudo é que ele era uma voz, nesse momento, que lutava ou que denunciava a farsa que era o racismo científico que existia na época, né? Para a galera que não conhece, era muito comum, né, dentro de um discurso científico no início do século XX, o pensamento científico nesse momento, o racismo ele se funda com determinadas teorias que são conhecidas hoje como pseudocientíficas, né? Elas eram ditas como científicas à época, mas hoje a gente sabe que ali não tinha embasamento científico algum, que aquilo não era uma forma verdadeira e interessante de se fazer ciência, né? Então eram teorias como o darwinismo social, como a eugenia, né, que diziam que
existiam raças superiores e raças inferiores, que boa parte das doenças, e aí no caso dele, né, que é um psiquiatra, que as doenças mentais, os problemas mentais, eles eram em virtude da raça, né, então o que eles chamavam de degenerados, né, eram problemas que aconteciam em função de problemas raciais, da questão da estrutura racial da pessoa, que na época ele foi aluno de um cientista desse período, né, esse ficou talvez mais conhecido, que era adepto dessas teorias raciais, que era o Raimundo Nina Rodrigues, e depois ele vai, né, se contrapor a essas teorias e dizer que isso tudo não fazia sentido algum, né, que as doenças mentais elas vinham em função de problemas na formação, na educação das crianças, ou seja lá o que for, mas que não tinha nada a ver com a raça, né? Que a raça ela não era esse critério, não era científico, né? Não existia essa teoria, que isso não era ciência, que isso não era verdade para se fazer nesse momento. Uma curiosidade aí da trajetória dele, ele fez parte da comissão, foi o líder da comissão que recebeu Einstein, quando Einstein veio visitar o Brasil, em 1925. Então ele era um cara, mesmo à época, embora as teorias dele não tivessem conseguido alcançar o status de discurso hegemônico, assim, na ciência, né, porque a hegemonia era desse racismo científico, das teorias eugênicas e tal, mas à época ele já tinha algum reconhecimento, né, em função da trajetória dele, dos estudos, de tudo que ele produziu em termos de conhecimento científico e médico no início do século XX, né? Então tá aí. Eu quis trazer esse personagem. Ele hoje teve um nome de que era antigamente era chamado de hospício, né? Mas enfim, aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, que foi fechado também, e também é um hospital que tem na Bahia, que recebe o nome dele também, Juliano Moreira. E eu quis trazer esse personagem primeiro porque ele foi uma voz ali, mesmo no momento que às vezes a gente, mesmo na história, parece que não existiram vozes dissonantes a essa construção racista, e elas existiram, né? Ele estava ali já no início dessa construção da sociedade racista no Brasil, dizendo que isso não era ciência. Óbvio, por ser um homem negro, nesse momento ele, né, provou dessa institucionalidade racista, e as suas ideias ele não conseguiu transformá-las em ideias hegemônicas naquele momento, ou combater e fazer com que o racismo científico não se estabelecesse, mas ele estava ali, né, dizendo, falando, produzindo conhecimento, enfim, conhecimentos que ficaram aí, os tratamentos que ele propôs, essa humanização, que hoje se fala muito sobre isso, sobre, né, a maneira como se lidam com esses pacientes nessas instituições, ele que trouxe boa parte dessas ideias, e também por uma questão do ramo que ele atuou, né? Um homem negro que era um médico, era um cientista. A gente hoje está muito acostumado a ver personalidades negras em locais como esporte, como música, como seja lá o que for, né? Nas artes, enfim. Mas é importante a gente dizer também que a população negra no Brasil e afrodescendente lutou e participou de diversas formas, em diversos aspectos, e ele também, a própria existência dele, as ideias que ele defendia ali naquele momento, era uma parte dessa luta antirracista que já se estabelecia naquele momento, porque era uma prova, a própria existência dele, das ideias dele, era uma prova de que o racismo não era científico, de que não funcionava, porque, segundo as teorias racistas, os negros não seriam capazes de produzir conhecimento, de pensar, enfim, ter o mesmo tipo de desenvolvimento cognitivo que os brancos, né? E ele estava aí para provar que as ideias dele lá atrás já eram
superiores em termos científicos aos que o grupo de intelectuais brancos daquele momento estavam produzindo. Então eu trouxe porque é um personagem que fica aí desconhecido, mas que teve um papel extremamente importante e significativo no desenvolvimento da ciência, no desenvolvimento do pensamento científico e médico no Brasil, e também na luta antirracista.